Em 2011, o mestre húngaro Béla Tarr venceu o Urso de Prata, o grande prémio do júri no Festival de Berlim, com O Cavalo de Turim, um filme que já estreou em Portugal. Aliás, o primeiro deste realizador a chegar ao nosso país. É um filme muito diferente de todos os outros a que estamos habituados. Olá, Lauro. Olá. É um filme que eu vou dizer-te que fico arrepiada. Só se ouve o vento. É frio. É muito frio. É verdade. O vento e como que a morte está a aproximar-se, aquele negrume final, que é, digamos, o desenlace de todo o percurso do filme. Eu acho que é um filme, como tu disseste, particularmente diferente do que é normal. Acho que é conveniente não enganar as pessoas. Peço desculpa. Estás como eu, que eu também ando Vou beber um pouco de constipado. água. Acho que é destas diferenças de temperatura. E julgo que realmente é conveniente dizer que aquele é um filme particularmente diferente. E difícil? É difícil. Digamos, eu acho que tal como qualquer outra forma de arte, os espectadores e os críticos, obviamente, têm de estar preparados não para dizerem o que é a arte, porque a arte pode ser muitas formas, o cinema pode ser muito cinema, mas para preparar-se para se aproximar de objetos completamente diferentes. Nós hoje temos 3 cavalos diferentes e eu escolhi-os um bocado com essa intenção, ou seja, temos efetivamente um primeiro cavalo que é um objeto poético e filosófico, austero, rigoroso, de uma contenção dramática, incrível, de uma beleza plástica que eu julgo que é quase sublime, mas que é muito, quer dizer, pede muito ao espectador, pede uma atenção redobrada, pede uma sensibilidade virada para aquele tipo de cinema, e eu digo que nem toda a gente é obrigada a ter aquela sensibilidade e a gostar daquele filme, como de qualquer outro, quer dizer, eu acho que... É curioso porque eu já ouvi comentários de uma obra-prima, sublime, etc., a dizer 2 horas e meia para dormir no cinema não vale a pena. Aliás, eu digo-te mais, eu acho que não há outra posição possível. Eu acho um pouco incompreensível que uma pessoa dê 2 ou 3 estrelas àquele filme, ou que diga que gostei assim. Não se gosta assim, ou se ama ou se odeia, porque aquilo não é o cinema deles, não se entende, ou toca-nos. E efetivamente, por exemplo, a mim tocou muito. E este tocou-te de que forma? Tocou muito primeiro pelo lado do plástico, e depois fui levado por aquela toada de vento que faz lembrar o vento do Stroheim, faz lembrar... É pior que o Montes Vendavais. Sim, que faz lembrar os filmes. Há uma coisa interessante, este filme parece quase um filme mudo. Exato. Com meia dúzia de palavras. Faz-me lembrar alguns filmes, alguns grandes mestres do cinema mudo, que quando passaram para o sonoro não se ambientaram muito bem e fizeram filmes um bocado híbridos. Sim, mas neste caso é um pouco mais o que? A vaga do revivalismo, de preto e branco, quase mudo? Não, é uma... sabes, eu fui um frequentador habitual de Budapeste, dos festivais de cinema de Budapeste, entre 74 e quase o final de 80, final de 70, portanto 80, porque eu dirigi o Apolo 70 e fui convidado a fazer uma semana de cinema húngaro no Apolo 70. E então estive inicialmente uma semana na Cinemateca do Cinema, Cinemateca de Budapeste, a ver praticamente toda a história do cinema húngaro até aquela altura. Até fiz um livrozinho que saiu em duplicado, na altura em que houve a semana, e nessa altura começava-se a falar neste Béla Tarr, no final da década de 70. E já se falava com uma grande, digamos, com um certo entusiasmo, ainda que ele diga que todos os colegas o não compreendem e que achem que ele faz um cinema que não é o cinema comercial. É óbvio que ele não faz o cinema que é o cinema comercial e que alguns colegas dele se calhar não o compreendem. Assim como se calhar ele não compreende alguns colegas dele que fazem outro tipo de cinema. Se calhar ele não gosta nada do cavalo de guerra do Spielberg. E, no entanto, são 2 formas quase complementares de cinema. São 2 tipos de cinema de grandes autores
E realmente ele sempre teve uma tendência para o cinema a preto e branco. Eu acho que praticamente nunca vi. Eu vi alguns filmes dele antes de um outro que apareceu em DVD, que é O Homem de Londres, que apareceu em Portugal em DVD. E mais, posso-te dar uma notícia, dar aos nossos espectadores uma notícia, de que a obra toda dele vai ser editada em DVD pela Midas Filmes. Sabes que, até porque, vamos já falar do outro filme, mas eu hoje andei à procura onde é que de facto este filme estava em exibição, e em Lisboa está apenas num lugar, que é no El Corte Inglês. Não encontrei em mais nenhum local, o que já também Sim, dá ao lado, já mostra que de facto este filme não é para não é um âmbito comercial muito para um grande público. Mas gostaste? Gostei muito e acho que quem estiver disposto a fazer uma experiência radical de cinema, acho que devia ir ver. Eu julgo que muita gente será tocada, outros são capazes de não ser tocados, mas eu acho que é uma obra-prima. Ele próprio diz que isto é o insustentável peso do ser. E mais, é o último filme que ele faz, porque ele diz que não tem mais nada para dizer. Não mais nada. E declara-se completamente pessimista em relação a tudo. Ele diz que a época do comunismo na Hungria, que foi terrível, a do capitalismo não é melhor. É verdade. Que as censuras eram políticas, agora são económicas e que, portanto, não há muito a esperar desta nova sociedade, nesta sociedade em que nós estamos. Cavalo de Guerra... É um filme realmente muito interessante de passar para o Cavalo de Guerra, que é o último do Spielberg, até para fazer o enquadramento, desenrola-se no período da Primeira Guerra Mundial, quando eram confiscados os cavalos para servirem no esforço de guerra, obviamente. Cavalo de Guerra foi, no original, um livro para crianças, que deu lugar a este filme, mas antes disso, a uma peça. E temos fotos... que deve ter uma encenação Mas eu vi aquelas fotos, são... extraordinário. Vamos ver as fotos de Cavalo de Guerra em teatro. Fiquei também muito entusiasmado, não vi a peça infelizmente, mas... Extraordinário. Não, e há então, sobretudo, esta que eu acho fabulosa. Mas isto, no fundo, acaba por ser uma história para crianças e há quem a considere também uma história piegas, um bocadinho do Free Willy, mas neste caso na relação de um jovem com um cavalo. Sim. Mas é curioso que tem uns bocadinhos de piegas. Há uns Rodriguinhos ali no meio, nomeadamente há uma sequência passada numa herdade francesa com uma menina e não sei o quê. Eu acho que aí o Spielberg não teve bastante mão no filme. De um modo geral, acho que sim. Acho que é um melodrama épico. Acho que tem todos os temas do Spielberg. Tem a infância, tem as amizades do ET, o menino que se apaixona por um ET, que é por um cavalo, tem a família como centro, a que é preciso regressar, que é o tema do ET, que é o tema de tantos outros. Tem a história de um jovem na guerra, o Império do Sol. E a humanização do animal também, não é? Isso foi a coisa que eu gostei mais no filme. Se queres te diga, o que eu gostei mais foi sentir o drama de um cavalo na guerra que eu nunca tinha sentido. Ou seja, era uma coisa que me passava, quer dizer, passou-me ao lado, que se calhar passava ao lado de milhões de pessoas, quer dizer, e de repente nós sentimos aquele drama do cavalo que é enrolado em arame farpado. É terrível, é tremendo. E o filme, nesse aspecto, eu acho que tem sequências absolutamente notáveis, magníficas, do melhor Spielberg, ao lado de um ou outro Rodriguinho, um bocadinho, que ele poderia talvez ter dominado um bocadinho melhor. Mas, de qualquer das maneiras, é um filme que eu acho muito bonito e que saiu agora em DVD. Para quem não o viu... E um filme para toda a família. É um filme para toda a família, como aliás na tradição do Spielberg, que gosta muito de fazer. Nós não falámos de uma coisa importante, nem temos falado, e é pena, nas bandas sonoras originais, tanto do Cavalo de Turim, que acho que é uma banda sonora extraordinária. Magnífica. E esta também gosto muito. A banda sonora do Cavalo de Turim é uma banda sonora extraordinária, de um ponto de vista de sonorização mesmo e de música. Sim. E esta também tem uma excelente banda sonora de um homem tradicional, o John Williams, que é um tradicional, e tem também uma fotografia fabulosa também de um tradicional colaborador do Spielberg. É realmente... Portanto, são dois cavalos completamente diferentes, um narrativo, melodramático, a roçar o Rodriguinho, e um outro de uma austeridade completa, negro, pessimista. Este não, este no fundo vai à guerra e pode voltar, e o outro era como se estivesse condenado àquela austeridade,
cai na guerra. O cavalo de Turim não cai na guerra, cai numa sociedade de desperdício que destruiu tudo, que se destruiu, que sem esperança. E que não há esperança nenhuma. E este, pelo menos, tem sempre a esperança de regressar a casa, não é? Este é um filme, eu acho que é uma imagem da guerra terrífica, como quase sempre o Spielberg nos oferece, mas ao mesmo tempo uma imagem de esperança, de que sempre há um jovem à espera e atrás do cavalo, e sempre há um cavalo à espera do jovem, e há sempre um assobio, como a Laura de Bacalhau fazia em relação ao Bogart, mas aqui é do jovem em relação ao cavalo. Sabes mas é uma história de amor à mesma. Estás a ouvir qual foi a música que eu escolhi para estar em fundo? É do Encantador de Cavalos, porque lembrei-me logo e gosto muito também da banda sonora original. E agora, uma coisa completamente diferente, um filme de 1937, dos fabulosos Irmãos Marx. Era para nós. Um dia nas corridas. Ouvi dizer que nós vamos para férias, não é? Vamos para férias e só voltamos em setembro. E para não irmos com assim, uma imagem muito desastrosa, muito negra, apesar das férias, se calhar nos estarem a preparar algumas coisas terríficas, seremos os Irmãos Marx num dia nas corridas. Este momento é extraordinário da harpa em que ele... É extraordinário, é um filme divertido. É um filme divertidíssimo, é uma história de uma clínica que está em apuros e que há um tipo que resolve investir num cavalo, que é o Arpo que vai cavalgar na corrida, e há uns milionários que querem comprar a clínica e destruir o sonho lá de uma rapariguinha. Tem a clínica e dos amigos que são os Irmãos Marx, e o Grosso faz as suas, como sempre, o Arpo toca a harpa, o Chico toca piano, e no final há uma corrida magnífica de cavalos. E acho que é um bom final para este programa, ter um bocadinho dos Irmãos Marx neste magnífico filme, que é um pouco na linha de Uma Noite na Ópera e de uma série de outros filmes magníficos dos Irmãos Marx. Que infelizmente, enfim, as novas gerações não conhecem tanto, e nós temos falado muito dessa cultura. Eu acho que os Irmãos Marx, eu acho que apesar de tudo, tem o humor da juventude de hoje. Enfim, não mas é preciso ser mostrados e recuperados. Mas é o humor surrealista, absolutamente destrutivo, o nonsense, e eu acho que isso entra muito bem. Eu ainda há pouco tempo fiz um ciclo no Porto em que apareceram os Irmãos Marx, e foi as pessoas aderiram muito, foram ver, gostaram, e é muito interessante ver que aquele tipo de humor resulta de uma coisa que é a passagem do mudo para o sonoro, porque o humor durante o mudo não tinha palavras, era um humor de pastelão na cara, de corridas, era um burlesco. E este ainda tem um bocadinho de tudo, não é? Este tem um bocadinho disso, mas vale fundamentalmente do diálogo. Aliás, eu tirei aquela parte inicial não necessitava de um trailer tão grande, e o início é precisamente ele levar com um pastelão na cara. Mas olha, ninguém vai levar com ele na cara, porque vamos comê-lo já a seguir. Não, mas já agora gostava de dizer, só para terminar, que há uma cena final em que o Grosso diz a uma senhora que está sempre muito doente e que ele descobre as doenças todas, e ela descobre que ele não é médico, que é veterinário. É veterinário, exato. E ele diz, deixa lá, que eu mesmo assim continuo a tratar-te, ou uma coisa assim, que é um final magnífico, mesmo à Grosso Marx, e pronto, é melhor a gente experimentar a tarde. E ótimo para ver, sim, numa tarde em família, para recuperar. É verdade. Laura, muito obrigada. Obrigado, voltamos aqui em setembro. Boas férias, bom descanso. Que voltemos em setembro. Claro. Nós fechamos mais um Fora da Hora.